Aqui fazer um bolo salgado, ó. 3 ovos, uma xícara de leite, uma pitadinha de sal, uma xícara de óleo e vamos bater, né, minha gente? Aqui, bate, essa mortadelinha com queijinho ralado, gente. Isso fica delicioso, minha gente, olha. Delícia demais, ó. Agora vamos com o trigo, né? O retoque final, uma colherzinha de fermento, gente. Sempre por último, viu? Colocar na nossa forma, levar para assar, gente. Já nós volta com o resultado do nosso bolo, já pronto. E olha o resultado do nosso bolo salgado, gente. Olha aqui, ó. Vou cortar um pedacinho aqui para ver como que ficou, né, minha gente? Olha, gente, isso aqui, ó, ficou top demais para tomar com um cafezinho com leite, ó. Vocês não tem noção, ó. Muito